Bom, e vamos conversar a partir de agora com o promotor de justiça do Meio Ambiente e Patrimônio Social, João Geraldo, que também se inscreveu e vai disputar a sucessão de Oswaldo Filho na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba. Doutor João Geraldo, boa tarde, seja bem-vindo ao Tambaú Debate. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos os ouvintes do Tambaú Debate. E estou à disposição daqui deste programa, muito bem conceituado, para responder a todas as indagações que estiveram ao meu alcance na forma que vocês quiserem começar a entrevista. Vamos começar falando sobre essa sua candidatura ao Ministério Público, a chefia do Ministério Público. Por que se candidatar e quais são as mudanças que o senhor propõe? Olha, eu estou me candidatando porque eu sou um idealista, acredito piamente que o Ministério Público ele tem a função primordial de defesa da Constituição Federal, dos interesses públicos, dos interesses sociais, da defesa dos direitos do cidadão, mas ele, sobretudo, é o representante maior, por que não dizer, o advogado da sociedade. E são esses interesses da sociedade que não se coadunam com interesses de grupos, com interesses pessoais, de projetos de A ou de B que porventura possa vir a acontecer em qualquer instituição. Então não estou aqui para criticar nem para fazer qualquer tipo de polêmica em situação à candidatura de quem quer que seja. Estou aqui para defender a minha candidatura diante da pergunta que a senhora está fazendo e peço que essa minha candidatura seja defendida pela sociedade abertamente, a qual eu venho fazendo o trabalho desde que entrei no Ministério Público, por ser minha obrigação, não é nenhum favor nisso, e é a única e mais louvável e plausível testemunha de se eu posso ou não postular o cargo de Procurador-Geral de Justiça. O senhor já exerceu algumas promotorias que lidaram com temas extremamente polêmicos, na saúde, no meio ambiente, e em algumas situações o senhor foi considerado como intransigente, rigoroso. É mais uma pedreira que o senhor pega pela frente essa disputa do Ministério Público? Olha, cumprir a lei na condição de fiscal da lei, na condição de promotor de justiça para o qual eu fiz concurso, não é pedreira nem é intransigência. É dever moral e de consciência. E é uma obrigação de todo promotor de justiça. Nossa atribuição maior é fiscalizar a lei. Nós não somos substitutos processuais, nós não somos órgão de assessoramento de poder público, nem municipal, nem estadual. Isso não quer dizer que você, na condição de Procurador-Geral de Justiça, no enfrentamento de determinadas situações polêmicas, inclusive de difícil resolutividade jurídica, você não possa exercer com plenitude, como eu faço antes de chegar à judicialização, as técnicas de mediação, certo? E de consensualidade. Agora, a intransigência, quando é atribuída a alguém, é porque ela advém do descumprimento ou da omissão de algum poder público. Ou, no caso específico do Ministério Público Estadual, ou do poder público estadual, do poder público municipal. A questão da saúde, você não é intransigente, quando eu fui promotor da saúde, em dizer que determinadas situações tinham que se resolver ao ponto de se ajuizar uma ação. Nós temos aí a atual Promotoria da Saúde que me substituiu, em algumas ocasiões chegou a dizer que não era resolutivo a judicialização, mas a semana passada já entrou com uma ação, a qual eu até parabenizei o colega promotor, porque já está concluindo, e isso para mim é uma conclusão, de que o que eu fazia é porque era necessário. Ninguém está procurando perder tempo e entrando com ação se você pode resolver de forma amigável, de forma consensual. Quando alguém procura o Ministério Público pedindo socorro, é porque já foi na esfera consensual administrativa e não conseguiu. A gente ainda exerce essa esfera administrativa na área do Ministério Público e ainda tenta a consensualidade. Quando vai para a judicialização é porque realmente não tem nenhum jeito. Então, eu rechaço essa palavra intransigência para comigo ou para com o Ministério Público. Intransigência está muito mais próximo da desobediência, inclusive às vezes civil, de quem não cumpre as suas obrigações. A do Ministério Público na Constituição é de fiscal da lei, é de fazer valer os interesses da sociedade, do cidadão, com destemor, sem nenhuma pretensão de projeto pessoal
ou de grupo, certo? Você não pode, quando coloca o seu nome para procurador-geral, você não pode pensar, certo? Eu respeito o pensamento de qualquer um, mas você não pode pensar que todos os demais colegas não têm o mesmo direito, não têm a mesma competência, certo? E não tenha condições de chegar lá. Todos têm. Inclusive, eu discordei, assim, com elegância, eu gostaria de registrar, está aqui entre aspas, da posição do nosso procurador-geral, quando disse que a força dessa instituição está na ideologia de fazer bem o nosso trabalho. E esses 3 pré-candidatos representam bem a ideologia desse projeto. Isso é um informe que está, inclusive, no site do Ministério Público, que foi distribuído à imprensa. Onde ele está conjuntamente com os 3 colegas, que são 3 excelentes colegas e que são competentes tão quanto todos os demais que compõem o universo de 210 promotores e 19 procuradores de justiça. Então, você acha que está havendo desequilíbrio no tratamento desse assunto, das candidaturas? Olha, se está, eu não estou preocupado. A minha consciência... eu costumo dizer o seguinte, os eleitores do Ministério Público são 210 promotores e 19 procuradores. A todos eles eu peço o meu voto, certo? Dentro de uma seguinte e simples concepção. Entre o silêncio da consciência de cada um dos meus colegas, certo? O sigilo das urnas e o grito da independência do que é o sentimento maior da razão de cada um, é quem vai dar o resultado em nome da sociedade, representando os interesses da sociedade, representando isso que a senhora acabou de dizer, sem nenhuma pretensão de que a sociedade já vê esse meu trabalho, essa minha luta, tudo, é quem vai poder fazer valer esse Ministério Público de amanhã. Se a senhora me perguntar, a atual administração tem diversos acertos, diversas qualidades. Vamos falar sobre esses acertos e sobre as mudanças que o senhor propõe daqui a pouco. Nós vamos ao intervalo, voltamos já para continuar essa conversa com o promotor João Geraldo. Estamos de volta com o Tambaú Debate. A Assembleia Legislativa da Paraíba já entrou em recesso, mas a Câmara Municipal de João Pessoa continua trabalhando e tem algumas sessões previstas para acontecer nessa semana. Amanhã, por exemplo, há programada uma audiência pública que foi sugerida pelo vereador Raoni Mendes para discutir a PEC 37, justamente a proposta que limita os poderes do Ministério Público. A audiência será realizada a partir das 14h. Já na quinta-feira, dia 27, no plenário senador Humberto Lucena, será realizada uma sessão para a entrega do título de cidadão pessoense ao desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Sessão, então, às 16h da quinta-feira, dia 27. E voltamos a conversar com o promotor João Geraldo. Antes do intervalo comercial, havia ficado uma pergunta no ar. Qual a avaliação que ele faz da gestão do atual procurador Oswaldo Filho e que mudanças o senhor propõe na instituição Ministério Público? Olha, toda gestão tem os seus positivos e sua parte negativa. Eu prefiro dizer que naquilo, e deixar claro aqui para toda a sociedade, que eu sou totalmente contra qualquer tipo de perseguição ou de qualquer tipo de situação de você criticar por criticar ou por fazer política, certo? Doutor Oswaldo, na sua administração, com sua equipe, fez um bom trabalho em determinadas áreas, das quais todas elas que forem necessárias ser dada continuidade por ser plausível aos interesses da sociedade e do Ministério Público, serão dados incontinentes, sem nenhuma ponderação em contrário. Entretanto, como o meu plano de metas que eu estou elaborando, que eu não estou de férias, não me afastei de nenhum cargo, até porque não exerço. Já exerceu algum cargo? Na gestão de doutor Oswaldo, não. Eu já fui assessor por diversos procuradores anteriores, já fui corregedor auxiliar, já exerci coordenadorias, tudo, mas nessas duas últimas gestões, não. Talvez por questão de escolha dele, ou por não atingir, realmente a gente tem momentos que eu sou extremamente humilde de talvez não atingir a competência exigida por ele para fazer parte do staff dele. Isso aí é natural, compreendo e não tenho o que criticar. Mas gostaria de dizer que no meu plano de metas eu vejo como essencial, certo? Modificação em algumas áreas
que vai demandar um estudo, mas vai ser rápido se lá chegar, no sentido de um tratamento igualitário para todos os promotores de justiça. Quais são as áreas que estão precisando mais atenção? Todos eles são, Cláudia, competentes. Eu, assim, discordo, ouso discordar de que, por exemplo, só a promotora Cláudia Carvalho, vou lhe colocar aqui esse nome para não situar ninguém, possa ser... Não, lhe promovi, não. Lhe aprovei num concurso agora. Viu? A senhora que se aprovou. A promotora Cláudia Carvalho aqui, não pode... Não, será que é só a senhora que pode ser titular de um determinado cargo comissionado, acumular determinada comissão, trabalhar e ser indicada para determinada outra atividade dentro do Ministério Público, enquanto outros não? Tudo isso implica vantagem, tudo isso implica em pontuação para a promoção futura, e eu pretendo dar uma revisada nisso. E quais seriam certo? Os critérios? Mas isso, eu digo, demanda um estudo para ver essa distribuição dentro da competência. Eu sou muito assim de ter um entendimento que dentro do Ministério Público não pode ter uma visão de política partidária. Aproveitando que eu sou averso a essa questão de chapa, eu respeito, mas eu até brinco, graças a Deus eu tenho dente, não preciso de chapa, certo? E eu acho que a independência está aí para você deixar dos demais colegas, certo? De reconhecer essa independência, essa desvinculação, para melhor fluir as indicações dentro do Ministério Público para uma funcionalidade que traga como resultado os interesses, a resolutividade dos interesses da sociedade e do Ministério Público. Eu gostaria de pontuar aqui o seguinte: nesse tratamento igualitário, de distribuição, de que você possa aquilatar de uma forma mais uniforme tanto as vantagens como principalmente a divisão dessas atribuições de confiança e de credibilidade da classe como um todo, você naqueles pontos que são polêmicos, como por exemplo, nós temos que não foi enfrentado de uma maneira mais eficaz, de uma maneira eficaz, como vem sendo reclamado por toda a classe, que é a questão do plantão, certo? Isso é uma coisa que, de imediato, eu colocaria numa grande reunião de discussão para que todos os promotores pudessem se pronunciar e não apenas uma comissão indicada pela própria Procuradoria, e que nessa questão específica, vamos dizer, dos plantões, existem saídas de resolutividade, como a compensação dos dias que forem trabalhados como plantão, mas são matérias que devem ser discutidas pela classe da maneira mais democrática possível e não restringida a uma comissão submetida ao colégio, que naturalmente a gente tem que respeitar os órgãos superiores, mas chegar até ele com um pleito, com uma decisão, com um estudo, uma discussão advinda da própria classe. Todos nós somos promotores de justiça e procuradores de justiça, ou seja, somos 210 promotores de justiça e somos 19 procuradores de justiça. Quando eu digo somos, porque nós somos Ministério Público, certo? E como Ministério Público, nós somos sociedade. Pretendo fazer cumprir na íntegra o que diz a lei orgânica, porque eu valorizo esplendorosamente e exigentemente o que a lei determina. Se isso é intransigência, que eu chamo de coerência, eu faço. Por quê? Porque lá existe uma carreira, certo? Que deve ser obedecida pela maturidade de quem está entrando, certo? E para não ter a contramão de quem já está no final, tendo que ir para o interior, certo? E essa troca de experiência não bem já vivida dentro dos parâmetros normais da carreira pode afetar não só os interesses da sociedade, os interesses do andamento da prestação jurisdicional, mas, sobretudo, os interesses do próprio promotor de justiça que está em fase de engrandecimento, galgando aquela experiência dentro daquele cronograma de promoção de ascensão funcional. Vamos a mais um breve intervalo, voltamos em instantes para concluir a nossa conversa com o promotor João Geraldo.
Estamos de volta com o Tambaú Debate, que hoje está entrevistando o promotor João Geraldo, que é um dos 4 candidatos à chefia do Ministério Público da Paraíba. Nós vamos, ao longo da semana, entrevistar também os outros candidatos inscritos para essa eleição. Doutor João, o senhor falou um pouco sobre os seus planos. Para a gente resumir, quais seriam as metas de uma futura administração sua? Olha, eu estou formalizando e estarei logo enviando para os colegas, que são os eleitores, têm que ter conhecimento, mas com certeza eu posso citar que a questão de saneamento de despesas, de algumas racionalizações no âmbito funcional, como a questão da utilização demasiada de papel, de divulgação de alguns trabalhos feitos que hoje a gente tem a tecnologia, enfatizar mais o trabalho do Comitê de Tecnologia, a transparência e o trabalho da imprensa com total abertura. Se eu chegar lá, eu quero que tudo o que eu faça seja visto pela sociedade, transmitido por vocês da imprensa. Porque eu acho que a transparência, já disse uma vez aqui, vou repetir, não pode ser um acrílico preto, que é transparente, mas você não consegue ver o outro lado. Eu não concebo que se saia uma relação com nomes, em nome da transparência, nome de promotores de justiça, de procuradores e coisa e tal, aliás, matrícula com salário. Certo? Se eu ganhar uma diária, se eu ganhar uma substituição, a população tem que saber. Então, em outras palavras, você quer ampliar o acesso à informação? Ampliar o acesso à informação, ampliar não, totalizar o acesso à informação, à transparência propriamente dita e o acesso da imprensa a todos os atos do Ministério Público. E eu posso fazer isso, não é nenhuma promessa de campanha, é que os senhores da imprensa conhecem que entram na minha sala de audiência e se sentam, porque eu faço audiência pública. Certo? Se sentam e participam ouvindo tudo que acontece, pode gravar, pode ter telefone celular ligado, não tem nenhum problema, certo? O que interessa a mim é a verdade dos fatos chegar à sociedade para ela saber que o Ministério Público não é um mistério público, certo? Uhum. E com essa certeza eu acho que a gente pode fazer um serviço, ou pode prestar um serviço, e por falar em serviço, lembrar que nós temos servidores. O Ministério Público não é feito somente de promotores e de procuradores. Nós temos pilares como são os servidores, bons servidores, que a gente precisa fazer um acompanhamento funcional para poder fazer valer o plano de cargos e salários que até hoje não é uma realidade, apesar de prometido, certo? E a gente quer prosseguir dando também o que eu chamo de principal, é o respeito à independência de cada órgão de execução, ou seja, cada promotor exercer na sua plenitude o seu trabalho, não deixando confundir algumas coordenações, alguns outros órgãos, como órgãos de direção de atribuições inerentes ao exercício independente do promotor de justiça. O promotor de justiça do Estado da Paraíba, na gestão do Procurador-Geral, se assim vocês permitirem, a graça de Deus sobretudo, me der a oportunidade, será o promotor de justiça da comarca ou da promotoria no exercício das suas atribuições, certo? Com toda a plenitude de liberdade. Muito pelo contrário, o que eu vou pedir é exatamente mais ênfase, certo? No exercício dessas atribuições, porque a sociedade paraibana e a sociedade brasileira, com esses movimentos que estão mostrando hoje de cidadania e de democracia, com exceção daquilo que é alvo de crítica, que são os excessos, o vandalismo que não é permitido, ela demonstra que o Brasil e a Paraíba também estão mudando. E ela sabe chegar e dizer quem é que ela quer que seja representado à frente do Ministério Público. O senhor tem, no rol dos temas espinhosos, o senhor tem recentemente também tratado de 2 aspectos muito complicados aqui da situação urbana de João Pessoa. São as calçadas e também a poluição visual. Como é que o senhor está tratando disso? Quais são os caminhos aos quais a gente pode chegar? Como já é, Cláudia, todos os ouvintes, público notório, que eu já chamei aqui o Poder Municipal, e eu tive uma boa aceitação. Inclusive, essa semana passada, o doutor Valberto, na condição não de órgão de execução, que ele não é mais, mas na condição de coordenador de um CAOP, que é um cargo de confiança que ele acumula como procurador de justiça, fez uma reunião comigo, e o promotor do cidadão
mostrando de que poderia ter uma atividade em conjunto, e a gente está amadurecendo esse tipo de conversa para ver a questão da viabilidade de se fazer a instauração de um procedimento com maior divulgação, certo? Com uma discussão a nível de população e também de diversos órgãos, e a gente vai tomar alguma medida nesse sentido. Mas as que eu tomei, que são, modesta parte, já apontadas como pioneiras pela coragem de chegar e tocar no assunto, certo? Porque muita gente passa por cima do buraco da calçada e acha que se livrou de cair nele. Não se lembra nem sequer de quem vem atrás ou quem está do lado. A ideia é padronizar e evitar, certo? Que o que já existe aí continue a piorar. Ou seja, tem que se cumprir o que o Código de Postura do município determina e atualizá-lo, certo? Através das reformas necessárias junto ao Legislativo, naquilo que precisar se adaptar para uma padronização, certo? E eu vou mais além, nessa minha luta, falando de calçadas. De calçada, nessa minha luta, eu inclusive já peço que na expansão lá do Alto Plano de Cabo Branco já seja observado isso. E já seja observado também a questão das instalações de infraestrutura, tanto hidráulicas como elétricas, como de microfibras, de fibras ópticas, tudo que seja feito de forma subterrânea. Ou seja, a gente tem que pensar no futuro. A gente não pode continuar naquela política primária de você quebrar, calçar uma rua, na próxima eleição você quebra, aí bota o esgoto, passa um capeamento de asfalto, isso chama-se jogar dinheiro público pelo ralo. E aí eu acho que o Ministério Público tem que usar dessa intransigência que eu chamo de coerência. Em relação à poluição visual? A poluição visual foi outro aspecto também que eu enfrentei, e a gente deu um prazo para que nos seja informado toda essa publicidade feita no âmbito do município, de qual aqui está sendo enquadrada como regular e qual o quantitativo de penalidade, de multas e outras feito pelos poderes públicos, para a gente verificar a omissão deles, se for o caso, e tomar as providências, com relação a coibir o que existe de errado fora dos padrões previstos na lei municipal, que é onde está previsto todas as penalidades e a disponibilização de como devem acontecer a publicidade nos seus parâmetros legais, certo? E dizer a vocês que eu entendo que tudo é possível, certo? Mas para ser possível tem que se ter coragem, certo? A gente tem que ouvir reclamação, a gente tem que reclamar, certo? E a gente tem que lutar. A prova maior, só sendo rápido aqui, está aí a conquista nacional hoje em aspectos que a gente vê, se for olhar dentro dos direitos maiores, certo? De 20 centavos, mas que simboliza muitos direitos e, sobretudo, está publicitado, certo? O pedido de socorro do brasileiro que já vê o que está acontecendo na realidade, que é a inflação de volta e uma série de outras coisas que são polêmicas, mas que eu não tenho medo de enfrentar, nem de conversar, que afinal de contas eu não estou me propondo a cargo de assessor de governador, nem de prefeito, eu estou me propondo ao cargo de representante dos meus colegas promotores de justiça e dos senhores procuradores de justiça e, sobretudo, da sociedade paraibana, que eu tenho a minha consciência que esse trabalho eu venho fazendo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Tambaú Debate. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o Tambaú Debate de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência, uma ótima tarde e até amanhã.